Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa quarta aula, ao nosso quarto vídeo do sétimo perfil de personalidade. Hoje a gente vai falar exatamente, sobre essa busca pelo controle e como que ela está relacionada, com a fuga de uma sensação de desamparo, o impacto que isso tem na vida da pessoa, causando uma crítica intensa a si mesma e às outras pessoas, a ansiedade que isso desencadeia e uma série de outros detalhes que a gente vai aprofundar mais um pouquinho aqui hoje. Mas antes de iniciarmos, o nosso vídeo, eu peço humildemente a sua licença para que eu possa reverenciar a divina consciência manifestadora de tudo que é. Humildemente eu reverencio o seu superior e toda a espiritualidade que nos acompanha, nos guia, nos ensina, nos protege, nos guarda, e peço licença para que juntos e juntas possamos compartilhar os nossos aprendizados. E lá vamos nós. O primeiro tópico de hoje, lembrando que a gente sempre está tratando de uma personalidade onde a vaidade está na base desse personagem. Nós não somos o personagem, mas ele foi criado pela nossa mente na nossa infância e a gente acaba se identificando e achando que a gente é ele. E a vaidade, ela está, na verdade, protegendo essa pessoa de um sentimento de não se sentir amada, de se sentir desamparada. Então, essa pessoa ela passa a olhar no ambiente, enxergar aquilo que as pessoas admiram como um símbolo de status, como um símbolo de sucesso, e ela vai na direção de construir essa imagem na vida dela, se tornando aquilo. E quanto mais ela faz isso, por mais que ela tenha o reconhecimento e a admiração das pessoas, internamente ela continua com o desamparo dela. E nessa de buscar então ser um modelo ideal, a gente acaba, quando vivenciando esse perfil de personalidade, entrando num mito, que é o mito do autocontrole. Pessoas que vivenciam essa personalidade, elas acreditam, que elas precisam controlar as emoções para fazer aquilo que é o certo. Então elas acreditam que as emoções elas atrapalham, o adulto a tomar decisões conscientes. E sim, em alguns momentos as emoções elas até podem atrapalhar a gente, mas tem momentos que são as emoções que nos permitem tomar decisões que são coerentes com aquele momento, com aquela situação. Então, não necessariamente as emoções atrapalham a gente a fazer aquilo que é o certo. Dependendo da situação, elas podem atrapalhar, e dependendo da situação, é a emoção que vai realmente permitir que a gente tome a melhor decisão. E tem também, um livro de neurociência que eu li recentemente. Agora eu tô me esquecendo o nome do livro. E eu já vendi esse livro no sebo, então eu não consigo lembrar o nome dele agora. Mas é um livro sobre neurociência, é um especialista em psicologia, neurociência e tal, um PhD. E ele fala exatamente sobre a importância que as emoções têm, e a gente, nesse momento atual da humanidade, a gente acha que a emoção ela é uma coisa que atrapalha, quando na verdade a gente precisa entender que todas as nossas decisões racionais elas já foram afetadas pelas emoções. Quando a gente toma uma decisão racional, o nosso estado emocional atual, naquele momento da decisão, ele já foi uma influência para aquela tomada de decisão que a gente teve ali naquele momento. Então, achar que a gente não está, sendo atravessado pelas emoções e que a gente é capaz de separar as emoções e de anular as emoções para tomar uma decisão é uma grande mentira. E exatamente também o que diferencia o ser humano de outros animais é que ele consegue fazer essa conexão entre o raciocínio e as emoções, e isso faz com que a gente seja único como espécie. Então as emoções elas têm uma função fundamental para ajudar a gente a tomar boas decisões, para ajudar a gente a tomar decisões que são importantíssimas, e evitar então elas para fazer o certo é na verdade um padrão mental que é uma crença limitante desse perfil de personalidade, mas que nesse momento do mundo ele é muito fortalecido na forma como a gente está vivendo a vida, porque tá todo mundo tão machucado emocionalmente e evitando assumir isso, que evitar as emoções se tornou uma fuga maravilhosa, e falar que isso é uma forma de fazer o certo e de alcançar, as coisas e os resultados acaba sendo uma forma então de desconectar as pessoas daquilo que realmente traz para elas um equilíbrio, que é o quê? A emoção acompanhada do raciocínio, da parte racional. Não é apenas o racional, é os dois juntos, é fazer um trabalho em conjunto.
E nesse sentido, às vezes a gente não percebe, se a gente vivencia esse padrão de personalidade, que a gente acaba entrando em um sentimento de orgulho de não precisar de ninguém. Quando, na realidade, a sociedade ela só acontece pela interação. A gente precisa das outras pessoas, a gente se relaciona com as outras pessoas. As coisas só acontecem quando a gente realmente está harmonizado com as outras pessoas. Então, esse orgulho de não precisar de ninguém é mais, novamente, uma crença limitante que faz a pessoa ter uma série de comportamentos de se relacionar com as pessoas de um certo lugar de superioridade, o que causa um certo desconforto e um certo distanciamento e uma desconexão nas pessoas. Então, às vezes, essa pessoa ela tem ótimos resultados na vida dela, especificamente profissionais, inclusive, né? Não apenas esses, mas muito destacados profissionais, só que emocionalmente ela não tem conexões genuínas e profundas. Então, ela é uma pessoa que ela tem tudo aquilo que aparentemente traria felicidade para uma pessoa, mas internamente ela se sente desconectada e se sente com um vazio que ela vai preencher com excesso de trabalho, vai preencher com compulsões, seja de comida, de substâncias, de rede social ou de qualquer outro tipo de consumo. E quando a pessoa ela começa então, né, controlar esse sentimento dela, essa emoção para fazer aquilo que ela acha que é o certo, ela acaba acreditando que esse controle ele é uma autossuficiência, quando na verdade é uma forma de disfarçar o medo mais profundo que existe dentro dela de ficar desamparada, de se sentir desamparada. E esse medo que existe dentro dela, ele só pode ser curado, ele só pode ser resolvido se ela realmente aceitar entrar em contato com ele. E aceitar entrar em contato com ele só é possível se ela começa a abrir mão dessa tentativa de controlar as emoções, se ela começa a sentir aquilo que o ser humano sente, a se permitir vivenciar, não se identificando também com as emoções, porque às vezes a gente se identifica com o personagem e às vezes a gente também se identifica com as emoções. Nós não somos as emoções, nós presenciamos, nós experienciamos as emoções. Então, quando eu estou sentindo, experienciando a raiva, eu não preciso deixar a raiva me controlar e agir por ela. Quando eu estou presenciando o medo, eu não preciso deixar o medo decidir e agir por mim. Quando eu estou experienciando a tristeza, eu não preciso permitir, né, que a tristeza haja por mim, que ela altere e determine o meu comportamento. Eu posso apenas experienciar e experimentar para que eu possa aprender a assimilar aquela expressão. Assimilar a experiência. E assimilar não é uma coisa de entendimento de ler em livro, é uma coisa que precisa ser sentida, vivida no corpo. Essa assimilação leva tempo, não é do dia para a noite, mas conforme a gente se permite a vivenciá-la, a gente começa realmente a ter uma série de transformações muito positivas na nossa forma de lidar com a vida, de lidar com a gente, de lidar com as pessoas, e isso só agrega a gente. Então a gente acaba conseguindo trabalhar exatamente o equilíbrio de um segundo ponto que eu vou trazer aqui, que também é uma coisa que a gente precisa ter muito evidente nesse perfil de personalidade, que é a compulsão por fazer. Então, estar sempre fazendo algo, estar sempre executando algo, para evitar esse vazio interno, para evitar esse sentimento de vácuo interior que existe. Então tá ali sempre, sabe, produzindo, precisando se sentir útil para não vivenciar esse vazio. Quando na verdade essa sensação de vazio, ela tem muito a nos ensinar. E se a gente percebe e aceita que nós somos adultos e temos medo de vivenciar esse vazio e a gente começa experienciar ele aos poucos, claro que no início com desconforto, claro que no início com uma série de fugas, mas com o tempo a gente começa a ir percebendo que existe um ensinamento, que existe uma sabedoria, que existe um aprendizado dentro desse vazio e que ele não é uma doença, ele não é um problema de fábrica, sabe? Você não tem nenhum transtorno porque você sente esse vazio, você só precisa aprender com ele, né? Assim como diz Helena Blavatsky, né? Que foi uma sábia muito importante da humanidade, né? A voz do silêncio. Esse vazio, existe ali também um silêncio, existe ali algo que ensina a gente, que é a nossa essência, que nos traz uma série de conhecimentos sobre nós que ninguém e nenhum livro é capaz de trazer, mas que a gente precisa primeiro aceitar
experienciar isso e parar de se ocupar e de se distrair com esse monte de excesso de tarefas, sejam profissionais, de relacionamento, de lazer, de consumo. Então, essa ação consciente, né, que a pessoa fica ali sempre consciente não, perdão, constante, né? Essa ação constante que a pessoa fica ali sempre ocupada fazendo as coisas. Por isso que é uma pessoa que geralmente produz muito no trabalho, produz muitas vezes no esporte ou algo do tipo. Por quê? Porque ela está sempre fugindo de um vazio. Mas essa ação constante, ela acaba impedindo então esse contato com esse desconforto. E sim, é um desconforto no início. E talvez seja um desconforto durante um longo período, mas só que esse desconforto, ele não vai te matar. Esse desconforto, ele não vai te destruir, esse desconforto ele não vai te enlouquecer, esse desconforto ele não vai, sabe, te adoecer, esse desconforto ele vai, na verdade, cada vez mais abrindo um processo de você ir se conhecendo num ponto que vai chegar um momento que você não vai mais presenciar o desconforto no vazio. No momento que você começar a presenciar o vazio como algo que faz parte também da totalidade da sua existência, que você é em partes o vazio e você é também tudo aquilo que você vivencia e que você experiencia, e no final, quando a gente vai mais fundo no autoconhecimento, a gente chega à conclusão, né, de que nós não somos nada além da consciência que percebe tudo. Então são níveis de compreensão e esse vazio é um nível necessário. Eu diria que esse vazio é o próximo degrau de nós, seres humanos, adultos, e é o degrau que a gente foge de pisar nele e de dar esse passo nessa escada. Então a gente acaba se distraindo para exatamente fugir dele. E esse fazer, ele acaba substituindo então esse contato com o sentir. Então eu passo a vida fazendo coisas por medo de sentir aquilo que eu não quero sentir. Porque na minha mente, vivenciando esse perfil de personalidade, o sentir o vazio, o sentir a tristeza, o sentir qualquer emoção que for desconfortável é como se fosse um problema muito grave, é como se fosse uma doença, é como se fosse um atestado de fracasso, um atestado de que eu não dou conta da vida, um atestado de que eu não vou dar certo, um atestado de que ninguém me ama. E aí eu acabo fugindo disso. Então, quando a pessoa percebe que ela está fugindo disso e ela começa a entrar em contato com isso, vai existir ali toda uma transformação que, novamente eu digo, não pode ser alcançada se não for por esse contato direto de você com o seu interior. Ninguém pode fazer isso por você. Somente você. O que eu estou fazendo aqui é te trazendo a informação para você entender a importância de você dar uma atenção para isso, de você dar um espaço para isso, de você encontrar tempo no seu dia, de você criar tempo no seu dia para isso, porque essa é a grande questão. Tempo nós criamos. Não tem essa de, eu não tenho tempo. A gente cria o tempo. O tempo, ele tem a ver com decisão. O tempo, ele tem a ver com prioridade. Então, mesmo que, mas só que eu passo muito tempo no transporte público e tal, eu não tenho esse tempo, ok. Então, quando você estiver no transporte público, o que você faz? Fecha o olho e deixa você ficar em contato com esse interior. Mas só que... Não, então perceba, ao invés de você ficar conversando com a pessoa do lado, ao invés de você ficar se distraindo pelo celular, use o momento do transporte público, por exemplo, para você fazer isso. Ou o momento que você está, né, no seu trabalho, que está ali mais tranquilinho, sabe? Para de se distrair com outra coisa e presta atenção no seu interior para você perceber o que está acontecendo, e não no sentido de entender, mas para você sentir, para você perceber. E com isso, né, a gente consegue ir percebendo toda essa transformação, toda essa movimentação e todo esse vazio e o significado que ele tem, e dessa forma a gente é capaz de aliviar, né, a ansiedade pelo perfeccionismo, que também é uma coisa que pega muito forte esse perfil de personalidade. Esse seria o nosso terceiro ponto a ser destacado aqui. Esse perfeccionismo que causa uma ansiedade, porque a ansiedade ela vem sempre como um medo de algo, né? Então, o medo de que as coisas não saiam como eu queria, o medo de que eu não consiga, o medo de errar e perder o respeito, que é uma coisa que faz parte das crenças e dos pensamentos desse perfil de personalidade, o medo de perder o respeito por ter errado, a dificuldade de relaxar diante das situações que são imprevisíveis. E quando a gente fica, né, com essa dificuldade de lidar com situações que são imprevisíveis, a gente fica tentando controlar, fica criando um monte de expectativas, determinando como que deveria ser, como as pessoas deveriam agir,
a gente acaba não percebendo que a gente está sendo extremamente crítico com a gente, severo com a gente, se culpando, se julgando, porque a vida não foi do jeito que a gente imaginou, só que a gente não acaba percebendo que nesse momento a gente está negando a realidade, porque a nossa cabeça ela pensou algo, mas a realidade ela está mostrando outra coisa. Então, viver a realidade parece para nós um problema, quando na verdade a gente não entendeu ainda que o problema está em criar uma realidade que não corresponde com a verdadeira realidade dentro da nossa cabeça, e aí pela comparação do que está criado na nossa cabeça e o que está realmente acontecendo aqui na frente, a gente fica insatisfeito com o que está aqui na frente. Só que o que é verdadeiro é o que está aqui na frente, o que está na nossa cabeça foi apenas uma expectativa. Então, lidar com a expectativa para a gente poder começar a ser mais cauteloso com a gente, ser mais compassivo com a gente, ser mais amoroso com a gente. Ser amoroso não é ser permissivo, não é a gente não ter responsabilidade, não é a gente deixar de buscar a nossa transformação, o nosso autoconhecimento, não é não assumir responsabilidades. Ser compassivo é não se maltratar no processo de vivenciar o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento. Eu não preciso me maltratar para me desenvolver, para crescer. Eu posso crescer e me desenvolver sem me maltratar. Eu vou ter esforço, vou ter dedicação, vou ter disciplina, mas eu não preciso me xingar, falar palavras ruins sobre mim, alimentar pensamentos ruins sobre mim, que me degridem, que me denigrem, que acaba fazendo com que a gente se sinta humilhado, às vezes, pela nossa própria cabeça, porque a gente, às vezes, faz isso, né? Sem perceber, a gente está se humilhando pelos próprios pensamentos, através dos próprios pensamentos. E quanto mais a gente é severo com a gente, mais a gente acaba sendo severo com as outras pessoas que não tem nada a ver com as coisas que a gente está lidando ali na hora. Então a gente acaba entrando num desequilíbrio, a gente acaba afastando as pessoas, desconectando as pessoas, mesmo sendo uma pessoa que tem ótimos resultados, que tem uma série de qualidades, que tem uma série de coisas boas. Porque eu estou dizendo que a pessoa que vivencia essa personalidade não é uma pessoa ruim, é uma pessoa maravilhosa, é um ser humano. Só que quando a gente fica nesses extremos, então, dessa tentativa, sabe, de mostrar para o mundo que a gente é controlado, que a gente não sente, que a gente faz as coisas certas, reprimindo as emoções, para acabar evitando esse vazio interno e só ficar fazendo tarefas e se ocupando, para não sentir, então, o nosso interior. E com essa constante, sabe, busca de ficar evitando o nosso interior, ainda criar mais expectativas e ficar severo com a gente, ficar severo com os outros, a gente só está se sabotando fazendo isso. Então, quando a gente começa a entender que mesmo que nós sejamos pessoas incríveis, maravilhosas, seres, né, abençoados, seres de luz, nós podemos assumir a responsabilidade para olhar para esses pontos cegos, esses pontos que a gente está negligenciando e começar devagarzinho, com muita compaixão, com muito amor, aí um de cada vez, reformulando e transformando, mas com muita paciência, com muita humildade, pedindo ajuda para as pessoas que a gente ama, pedindo carinho, estando em conexão com as pessoas que nos fortalecem, que nos incentivam, que nos colocam para frente, que nos colocam para cima, que trazem, sabe, essa perspectiva de vida de que sim, por mais que a gente caia muitas vezes, a gente é capaz de conseguir, porque no final das contas é isso, o caminho, a jornada do autoconhecimento é uma jornada de muita coragem, porque a gente vai cair muitas vezes, mas a gente é capaz de se levantar todas as vezes, e isso só torna a gente cada vez mais firmado, mais estabelecido dentro da verdade que existe em nós, que não é a nossa personalidade, que não é esse monte de pensamento que está na nossa cabeça, que não é também as emoções que a gente acha que nós somos, e que não é também os comportamentos, porque todos os comportamentos, né, que nós apresentamos, eles são aprendidos. Eles têm um momento de início e eles têm um momento de meio e um de fim. Então, nós não somos nem o nosso personagem, nem os nossos pensamentos, nem as nossas emoções, nem os nossos comportamentos. Nós somos a consciência que presencia tudo isso e nós podemos ir nos transformando, né, no sentido de vivenciar para que a gente possa trazer os comportamentos que trazem mais equilíbrio para o nosso ser, que permita que a gente viva uma vida mais leve, não uma vida de irresponsabilidade, mas uma vida com alegria, com um sorriso no rosto, e que a gente não precise ficar preso no controle ou até mesmo no orgulho de achar que a gente não precisa de outras pessoas. Se fez sentido para você, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, que você deixe o seu like, seu comentário e que você compartilhe com o máximo de pessoas possível para que esse vídeo chegue nas pessoas certas, ok?
Então, me despeço de vocês e amanhã a gente tem o nosso quinto vídeo, a nossa quinta aula. Tchau, tchau.